Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Louvado seja Deus, né? Quero externar a minha alegria por estar, em primeiro lugar, aqui, reunido com os santos irmãos, adorando ao Senhor. Isso é que importa. Nós estamos aqui para estar em unidade, adorando a Deus. Bem? Estaremos aqui, nesse momento, na brecha, a ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você, por gentileza, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatos de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatos de Mateus, capítulo de número 28. Vamos ler do versículo 16, versículo 17, versículo 18. Hein? Primeira vez é maravilhoso, né? A primeira, você pode ter tempo de evangelho, pode ser o que for, mas a primeira vez é uma benção. Oh, glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 16, diz a palavra do Senhor assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Vou repetir o versículo 18? Eu não. A igreja, no 3, versículo 18. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Podem vos assentar, meus queridos? Aleluia. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem onde que o texto está dentro de um contexto que traz uma narrativa sobre algumas ações e trajetória de Jesus já após ressurreição. Os irmãos que conhecem muito bem a palavra de Deus, essa igreja é uma igreja de palavra, vão saber muito bem que nós precisamos aprender duas lições, é o que eu sempre falo com meus filhos. Nunca leem a Bíblia correndo, como se você estivesse competindo com alguém para chegar na frente. Lê com calma. E nós vamos entender aqui que devido a essas ações de Cristo após a ressurreição, não foi apenas um momento em que ele morreu, ressuscitou já ao terceiro dia e já foi assunto aos céus. Nós vamos observar que ele ficou 40 dias ainda e 40 noites aqui na terra, com o seu corpo glorioso e ressurreto. E há algumas coisas que vai nos chamar a atenção nesse período antes da ascensão de Jesus. A primeira ação que acontece, a primeira narrativa que os evangelistas vão narrar a respeito das ações de Cristo após a sua ressurreição, a Bíblia vai nos dizer que 3 mulheres, alguns vão dizer que são 4, mas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, a sua mãe, e Salomé, no alto da madrugada, elas resolvem se reunir e ir até o túmulo de Cristo. Mas ali nós vamos identificar 4 obstáculos que elas vão enfrentar. O primeiro obstáculo que elas vão enfrentar para obter o propósito, ter êxito nesse propósito, é bem simples. O segundo também é muito simples, o terceiro, mas o quarto é praticamente impossível. O primeiro obstáculo que elas vão enfrentar é a questão de carregar o bálsamo, para embalsamar a Cristo em seu túmulo. Talvez elas vão revezando durante o caminho. Isso é simples e é fácil. O segundo obstáculo que elas vão enfrentar é que os evangelistas vão dizer que elas saem no alto da madrugada, ainda era muito escuro. Então elas teriam que caminhar no período noturno, nas trevas, porém nada com que uma lamparina viesse trazer uma pequena solução na sua caminhada. O terceiro obstáculo que elas vão enfrentar é um terremoto. Porque no período que elas estão transitando e caminhando até o túmulo, eis que surge um grande terremoto. É ali que acontece
o momento em que o túmulo se abre. Mas elas não estão presenciando ainda. Elas estão no meio do caminho. Mas aquilo é um momento repentino, é muito rápido. Nada que elas se recompõem e vão caminhar novamente. Mas agora o quarto obstáculo, Marcos, capítulo de número 16, versículo 1, 2, 3 e 4, vai narrar que elas estão caminhando com o bálsamo na mão e elas estão questionando e indagando e ponderando. Como, pois, nós vamos conseguir remover a pedra que é tão pesada? Talvez elas estão caminhando, talvez elas estão andando e uma pergunta a outra. Tá bom, agora o sol começou a se pôr. Nós estamos observando, já estamos em dia, estamos próximos de chegar no túmulo. Mas agora nós estamos com um pequeno problema. Que problema é esse? A pedra é pesada demais. É aproximadamente 1 tonelada a 2 toneladas e ela é gigante, é muito grande. Talvez ela olhe para elas e começa a contemplar as suas incapacidades físicas. Nós não vamos conseguir. Como é que nós vamos conseguir remover a pedra? Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo ela, analisando esse grande obstáculos que elas iriam enfrentar, elas não desistiram de caminhar. Elas continuaram indo em seu propósito até chegar lá. E a Bíblia nos diz que quando elas chegam lá, irmãos, elas têm uma grande surpresa, aleluia, a pedra já estava removida, elas tomam um susto, voltam correndo, conta para os discípulos, retornam até lá, e quando elas retornam até lá, irmãos, ela vê 2 varões assentados dizendo, aleluia, porque buscais o vivente que está entre os mortos, não está mais aqui, ele já ressuscitou, aleluia, vale a pena perseverar. Vale a pena mesmo você observando e analisando tamanha dificuldade. Talvez você olhe para você e vai dizer que você não tem capacidade de ir além. Talvez você olhe para você, você vai dizer que você não vai conseguir. Como Gideão também fizeste. Mas quem disse que você vai conseguir devido às tuas forças? Quem disse que você vai conseguir de acordo com as tuas habilidades? Não é de acordo com as tuas forças e nem de acordo com as tuas possibilidades e habilidades. É de acordo com o poder do Senhor, aleluia, é através da forte mão de Deus que você vai contemplar o milagre acontecendo na sua vida. Elas perseveraram, foram até lá e a pedra já estava removida, aleluia. O segredo hoje para nós nesta noite é: não desiste de perseverar, ainda que algumas pessoas vão dizer que você não vai conseguir, ainda que algumas pessoas vão dizer que é impossível para você, não desista. Nesta noite você entrou aqui por essas portas e Deus está mandando dizer para você: não desista da sua casa, não desista da sua família, porque existe algum atribulado lá do teu vizinho que está dizendo que ele é um perdido, que não tem mais jeito, mas Jesus Cristo tem jeito para tudo. É Ele que consertou, aleluia, a vida daquela mulher que estava com fluxo sanguíneo derramando por 12 anos, mas Ele que curou, foi Ele, aleluia, que trouxe vida para os mortos que necessitaram de vida, e é Ele que está aqui nesta noite para trazer a solução para os teus problemas e para os meus problemas. Foi Ele, aleluia, que curou o cego Bartimeu, conforme nós ouvimos aqui o relato da irmã. Foi Ele, aleluia, que realizou milagres e milagres. E nesta noite Deus está mandando dizer para você que a autoridade não pertence ao homem, mas pertence a Ele. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Elas passam por esse obstáculo, mas no final elas glorificam a Deus. E aí nós vamos observar que não para por aí. Eis que a Bíblia vai nos dizer que os discípulos contemplam a pedra removida e retornam correndo, entram dentro da casa com medo, amedrontado. Lá estão eles. Porém a Bíblia nos diz, irmãos, que as 3 mulheres permaneceram naquele lugar. Maria Madalena, ela entra dentro do túmulo e começa a chorar, irmãos. Aí a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que o varão se apresenta para ela e vai falar com ela. Ela olha para trás achando que é um jardineiro. Aí depois o varão vai dizer para ela que ele já ressuscitou, está vivo. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que após, aleluia,
esse evento, eis que não é mais o anjo que se apresenta para Maria Madalena, eis que não é os discípulos que vai se manifestar e se apresentar para Maria Madalena, eis que não é os soldados romanos que vai se apresentar, mas é o Senhor já com seu corpo ressurreto e glorioso, dizendo para ela: mulher, porque choras? Imediatamente ela vai olhar para trás e não vai reconhecer, mas aí quando ele vai a chamar pelo seu nome Maria, aí ela vai dizer: Rabone, mestre, é o Senhor que está falando comigo, porque ela, sua ovelha, reconhece a voz do seu bom pastor, e nesta noite nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor dizendo para nós: não chores, não temas, eis que eu tenho a solução para os teus problemas. Glória a Jesus. O nosso Jesus Cristo está vivo. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Nós festejamos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo, lembramos. Alguns viram em filmes a respeito da paixão de Cristo, eu não sei. Mas sabe o que me alegra, irmãos? É que eu não fico contemplando a imagem de um Cristo com uma coroa de espinho em sua cabeça, com a cabeça cabisbaixa, pintada de vermelho, com os olhos ensanguentados, lacrimejando, sentindo dor. Não é esse Jesus Cristo mais que nós adoramos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre, está sentado sobre o alto e sublime trono, em suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dos seus olhos são como chama de fogo que contempla tudo, e aleluia, glória seja dadas ao nome dele. Paulo vai dizer isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia, glória seja dada a ele. Jesus, ele vai aparecer depois para 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos estão cabisbaixo, entristecidos. Aqueles discípulos estão sem esperança e sem perspectiva. Aí Jesus vai se apresentar para eles, eles não reconhecem a Jesus, seus olhos estão fechados. Simão e Cleopas estão atribulados, estão entristecidos. Aí, irmãos, eles têm um dos maiores privilégios que um dia eu vou ter e eu creio que você também vai ter. De ter aquele intensivão teológico, o melhor de todos, irmãos. Não se assentaram com os maiores rabinos do Antigo Testamento. Não foi com Gamaliel, não, nada. O melhor curso de teologia que eles tiveram, irmãos, foi com Cristo Jesus. Aqueles 2 discípulos foram privilegiados. Jesus vem trazendo o relato dos antigos, dos profetas, das leis, até lá. Ele é constrangido a entrar dentro da casa. Quando entra dentro da casa, ainda eles não reconhecem a Cristo. Mas aí, de acordo com o gesto de Cristo, ao repartir do pão, eles vão reconhecer que é Cristo Jesus. E os seus olhos se abrem. Mas o que me chama a atenção não é esse ato. O que me chama a atenção é daqueles discípulos que eles estavam caminhando entristecidos, olhando para o passado. Eles estavam no domingo da ressurreição, mas eles estavam vivendo a sexta-feira da crucificação. Nesta noite, Jesus Cristo está mandando dizer para você: pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar com esse complexo de inferioridade, porque uma vez você caiu, ainda está a marca do tombo que você teve. Isso, pai, joga isso para fora, larga isso para lá, porque Jesus nem se lembra mais. O teu alvo é Cristo, é você ir avante, à frente. Não é para você viver uma vida de crucificação de sexta-feira, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já ressuscitou e está vivo e tem todo o poder. Chega do passado.
Paulo vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nesta noite, como porta-voz de Deus, como mensageiro de Deus, eu quero dizer para você que ainda há novidade de Deus para chegar na sua vida e na sua casa. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus ele vai se apresentar depois para os discípulos que estavam dentro da casa, os 12. Os 12 não, os 10. Um já tinha ido, o outro não estava lá, que era Tomé. Então ele vai se apresentar para os 10 que estão dentro da casa. A gente tem costume de ficar questionando Tomé, dizendo, né, que Tomé veio para crer, esse negócio, né? Tá igual Tomé, questiona a vida de Tomé. Mas as mulheres foram lá falar com os discípulos não acreditaram. Eles duvidaram, voltaram e se esconderam. Quando Jesus chegou lá, eles ainda duvidaram. Jesus teve que se apresentar para eles e eles verem a marca dos cravos nas mãos, nos pés e da lança que foi em seu flanco. Aí eles acreditaram e se alegraram. Tomé não estava lá naquele momento. Aí quando Tomé se reúne, talvez eles comentam para Tomé, Tomé não acredita. Aí Tomé diz, eu só acredito vendo, quero ver para crer. Aí 8 dias depois, de 7 para 8 dias depois, Jesus vai se apresentar para eles novamente. Tomé está na casa. Aí sim Tomé vai olhar para Jesus. E Jesus vai dizer para Tomé, Tomé, sou eu mesmo. Vem, toque, aleluia, glória a Jesus. E eles se alegram e realmente contestam e atestam que Ele é o Senhor ressurreto. Mas isso não se finda por aí. Depois Jesus tem um diálogo com eles. Eis que há uma pesca maravilhosa. Eles estão ainda um pouquinho, meio para lá e para cá. Simão Pedro vai dizer, vou pescar. Alguns deles vão dizer também, nós vamos contigo. Aí quando eles vão até lá, eles não têm êxito. Joga a rede, volta, está vazia. Aí quem se apresenta para eles mais uma vez? Jesus Cristo. João capítulo de número 21, versículo de número 5, vai dizer que Jesus vai se apresentar para eles e vai dizer, tem alguma coisa para comer aí? Aí eles vão olhar. Aí Jesus vai dizer, jogue à destra do barco a rede. Quando eles jogaram, não tinha como se conter, porque tamanha era a quantidade de peixe que eles estavam puxando, e era peixe grande, e eles estavam puxando, aleluia. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo, aleluia, realizou milagre aqui no seu ministério terreno, mas ele também tem poder para realizar milagre depois que morreu e ressuscitou. Nesta noite ele tem poder para fazer milagres ainda aqui neste lugar. Talvez você entrou aqui necessitado de um milagre. Talvez você entrou aqui precisando que uma porta se abre, mas você não consegue identificar e ver essa porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho costume de dizer, e é uma realidade. O nosso Jesus, ele abre porta onde realmente não há porta, porque ele é o Deus de milagre, irmão. Então ele realizou aquele milagre, eles puxaram em tamanha quantidade de peixe. Depois vem a grande comissão. Jesus vai falar com os discípulos antes de ser assunto aos céus. E aí que entra esta palavra. Jesus vai se revelar e vai dizer para os discípulos que a ele foi dado toda a autoridade, foi dado todo o poder. Mas o que me chama a atenção é que ele vai completar a frase, eis que é-me dado toda a autoridade. Outras traduções, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Talvez você não parou para perceber, mas aleluia, Jesus ele vai deixar bem claro algo aqui muito importante para nós. Jesus ele tem autoridade aqui na terra e ele tem autoridade também no céu. A palavra autoridade, exousa no grego, significa alguém que tem força, alguém que tem capacidade, alguém que tem o controle de tudo, alguém que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É esse Jesus Cristo que nós servimos. Ele está revelando, trazendo essa palavra para os discípulos
discípulos, está dizendo para nós nesta noite que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade. O que é que significa isso? Eu tenho todo o controle da tua vida, eu tenho todo o controle da tua casa, eu tenho todo o controle da tua empresa, eu tenho todo o controle da tua trajetória. Talvez vão se levantar contra você, talvez vão tentar deter você na tua caminhada, mas aquele que tem todo o poder, a autoridade está contigo, aleluia, porque Ele é que te dá a vitória e te sustenta com a tua forte mão. Não foi falado aqui na palavra? Aleluia. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Ele está sempre conosco a cada momento da nossa trajetória. Então ele vai dizer que ele tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder. E nós vamos identificar algo aqui muito interessante, irmãos. Porque nós vamos observar alguns homens, durante a trajetória aqui na terra, se degladiando, lutando incansavelmente para conseguir algum status, para conseguir poder, para ter algum tipo de autoridade. A cada 2 anos nós vamos nos deparar com um período de campanha eleitoral. Eu gosto de política, mas a gente observa algumas coisas nesse meio que é complicado. Homens que se candidatam para ser autoridade perante ao povo. A autoridade municipal, autoridade estadual, autoridade sobre o país, federal. E para conseguir isso, alguns, não estou generalizando, mas alguns vão fazer falsas promessas, alguns vão tentar puxar tapete de um e de outro, uns vão tentar fazer de tudo para chegar até lá, o seu status de poderio e de autoridade, iludindo o povo, e quando chega, e quando tem êxito, quando consegue o seu objetivo, não cumpre com as suas promessas, não faz aquilo que disse que iria fazer. É difícil. Não generalize, eu louvo a Deus porque Deus tem os seus lá guardado que está fazendo bom trabalho. Mas existem autoridades que brigam para se tornar autoridades perante o povo e depois decepcionam o povo. Mas nós não estamos falando sobre esse tipo de pessoas. Muito menos a autoridade que faz um bom trabalho. Nós estamos falando daquele que tem toda a autoridade. Que nunca decepcionou você. Que nunca te frustrou na sua trajetória, na sua vida. Que nunca mentiu para você. Que sempre que prometeu algo para você, cumpriu. E que se ainda não cumpriu, fique tranquilo, não se preocupe, porque vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. Vai sim, Senhor. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai se cumprir. É aquele que nunca perdeu o controle das coisas. Nunca se desestabilizou. Que perdeu a sua compostura e entrou em guerras e em brigas. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu o status de autoridade, não foi constituído pelo povo. Não foi constituído por barganha, mas conseguiu, aleluia, cumprindo, aleluia, o seu propósito de morrer por toda a humanidade. Quando vieste aqui ao mundo, exerceu o seu ministério terreno por excelência. É muito bom falar de Jesus, irmãos. É gostoso falar de Jesus. Ele vieste ao mundo e exerceu o seu ministério terreno por excelência. O diabo tentou dar uma rasteira nele, tentou fazer com que Jesus Cristo viesse pecar no deserto, mas ele não conseguiu ter objetivo, aleluia, em fazer Jesus Cristo pecar, porque ele venceu, aleluia, na tentação. Jesus foi tentado até mesmo na cruz. Mandaram dizer para ele: desce dessa cruz, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz e se salva. Mas ali ele permaneceu, aleluia. Sabe por quê? Porque ele estava contemplando um futuro maravilhoso pela frente, que é a igreja, a Assembleia de Deus, ministério despertando vidas aqui hoje, louvando e glorificando o nome dele. Ele não desistiu.
seu propósito não falhou durante toda a trajetória de toda a humanidade, desde Adão até o último profeta. Eles exerceram ministério profético, exerceram ministério sacerdotal, uns foram reis bons, mas todos caíram em pecado. Todos falharam. Todos decepcionaram. Todos erraram. Todos tomaram uma rasteira pelo pecado. Por isso que quando eles morreram, desceram até o mundo dos mortos. Muitos santos foram para o seio de Abraão, que agora não é mais paraíso. Mas muitos santos da antiga aliança desceram até o mundo dos mortos, foram para o seio de Abraão, lugar de descanso. E lá não conseguiram vencer, sair de lá. A morte o prendeu. Mas quando Cristo morreu, aleluia, quando ele morre naquela cruz do Calvário, ele desce até o mundo dos mortos. A morte tentou detê-lo, mas não pôde, sabe por quê? Porque não tinha pecado, não tinha mancha. É essa autoridade que nós estamos falando, é essa autoridade. A autoridade de pegar um telefonema e dizer que eu vou resolver o problema. A autoridade de pegar um telefonema e dizer que você vai estar empregado. A autoridade de pegar um telefone e falar que vai resolver alguma coisa, vai conseguir um leito para uma pessoa que está enferma. A autoridade de fazer, abrir o caminho para passar correndo. A autoridade para passar numa blitz, seja lá o que for. Isso é fácil, talvez muitas pessoas conseguem estudando por barganha ou por habilidade, mas a autoridade de Cristo é diferente. É alguém que desceu até o mundo dos mortos. A morte tentou prender, mas não conseguiu detê-lo. Sabe por quê? Porque ele tem a mão, aleluia, em suas mãos a chave do inferno, que é o mundo dos mortos. Ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte. A morte não tem poder para deter Jesus. O mundo dos mortos não conseguiu aprisioná-lo. E para completar a sua obra ainda, ele tomou o cativo ao cativeiro. Aqueles que estavam lá no seio de Abraão, ele pegou e levou para o céu, para o paraíso. E lá não existe mais ninguém. Oh, é esse Jesus Cristo que nós adoramos. É esse Jesus Cristo que nós viemos aqui reverenciá-lo. É esse Jesus Cristo que nós acreditamos. É esse Jesus Cristo que nós damos glória, honra e todo louvor. Oh, glória. Aleluia, glória a Jesus. Salmo de número 24, põe para mim por gentileza. Salmo de número 24, verso de número 7. Verso de número 7, verso de número 8, verso de número 9, 10, aleluia. Olha o que é que diz, leem comigo no 3, 1, 2, 3. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Fale comigo. O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10 vai dizer: ora, o que dizer subiu senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos aos céus para encher todas as coisas. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 17, parte B, e versículo 18 vai dizer: não temas, diz o Senhor, eu sou o princípio e o fim, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem a chave da morte e do inferno. É esse Jesus Cristo que nós adoramos. É esse Jesus Cristo que nós adoramos. É esse Jesus Cristo que um belo dia, no toar da trombeta, nós vamos estar indo ao encontro dele, nos ares, adorando a ele na beleza da sua santidade. E breve está chegando esse grande dia, o dia do arrebatamento, aleluia, aonde que nós estaremos com ele para sempre o adorando. Glória a Jesus, aleluia. A diferença de Cristo, que tem toda a autoridade para o homem, é essa, irmãos.
A autoridade do homem ela é falha. Ela é parcial. Há autoridade. E nós respeitamos. Mas ela é parcial. Ela não é plena. Ela não é total. Ele pode ter autoridade aqui, mas no céu não tem. A autoridade que o nosso Senhor tem é aqui na terra e também nos céus. Então eu prefiro estar com Ele. Eu prefiro acreditar nele. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite adorando a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E louve ao Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Cante com fé, aleluia. Com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Aleluia, glória a Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.